1 Samuel no capítulo 30, eu quero meditar com você rapidamente nesse texto para essa noite. E eu quero falar sobre o nosso Deus, que é um Deus de batalha. O nosso Deus é Deus de guerra, é Jeová de guerra, é Deus poderoso, é Deus forte nas batalhas. O Deus forte nas batalhas. Quero falar sobre isso. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e a ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas cativas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Digam amém? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Senhor, eu oro em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre o nosso coração. Que o Senhor revele o profundo e o escondido. Que o Senhor traga discernimento, traga graça. Que o Senhor traga, Pai, conhecimento. E acima de tudo, que o Senhor venha incendiar o nosso coração, incendiar a nossa vida, fortalecer as nossas defesas. Senhor, eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de batalha. Ele é especialista em batalhas, especialistas em guerras. E o nosso Deus é um Deus tão forte nas batalhas, tão poderoso nas guerras, que Ele é capaz de vencer guerras perdidas. O nosso Deus é tão poderoso nas batalhas, tão poderoso nas guerras, que Ele é capaz de vencer guerras perdidas, batalhas perdidas. O texto em que nós lemos nesta noite nos conta a história de uma batalha perdida. Uma batalha completamente perdida. E às vezes é inconcebível quando a gente olha para esse texto e a gente pensa nesse texto como um homem tão experiente como Davi, como um homem tão inteligente como Davi, como um homem tão planejador como Davi. E quando você olha para a vida de Davi, você descobre que ele era um planejador nato. Por exemplo, quando você vai pensar na construção do templo, ele separou materiais para toda a construção do templo, que não foi ele que construiu, foi o seu filho que construiu, mas ele preparou todo o material para a construção. Quando você vai pensar na ornamentação na ordem do culto no Antigo Testamento, você vai ver Davi estabelecendo os turnos de adoradores, e ele estabelece toda a ordem de adorador. Davi era um poderoso guerreiro, Davi era um rei ungido por Deus, mas Davi era também um homem que tinha discernimento, legislação em sua cabeça, porque ninguém pode ser um líder de uma nação se não tiver legislação em sua cabeça e em sua mente. Mas quando a gente olha sobre o papel da fé e da família, tudo indica que Davi estava falhando no que diz respeito à sua família. Esse texto é um texto interessante, porque ele nos mostra
as falhas. E isso é um referencial para a gente se autoanalisar, para a gente se autoavaliar e para a gente descobrir áreas que nós estamos deixando para trás. Por incrível que pareça, as trevas são tão astutas, e elas entram exatamente nos lugares onde nós deixamos de cuidar. E tem áreas da nossa vida que nós deixamos de cuidar por uma razão ou outra. A gente está muito focado, e diz que o problema do foco é que quando você está focado em uma única coisa, muitas coisas passam e você não percebe. E Davi estava focado na guerra. Então ele saiu à guerra com seus 600 homens e ele foi ajudar outros reis na batalha. E ele deixou a sua cidade, que era a cidade de Ziclag, que estava sob seu governo, completamente desprotegida. E os inimigos entraram quando ele não percebeu e atacaram a cidade, queimaram a cidade a fogo e levaram cativos todas as pessoas, todos os bens que ali estavam. E quando Davi volta então das suas batalhas, sua casa está destruída, seus filhos levados cativos, suas esposas levadas cativas. E Davi então vê aquele cenário de destruição, aquele cenário de tragédia. E a tragédia estava para Davi só começando, porque na verdade ia ficar ainda bem pior. A Bíblia diz que eles começaram a chorar, e eles choraram a tão alta voz, e diz a Bíblia que chegou um tempo que eles choraram tanto que faltou força, e eles caíram de não ter força de tanto chorar. E a Bíblia diz que a coisa ficou ainda pior para Davi, porque você sabe, todas as vezes que as coisas dão errado, nós temos que encontrar um culpado. E por que a gente tem que encontrar um culpado quando as coisas dão errado? Porque na verdade a gente quer se eximir das nossas responsabilidades. E a Bíblia diz que os homens que estavam com Davi, que eram em torno de 600 guerreiros, disseram: a culpa é sua, você é o líder, você não tomou as providências. Então a Bíblia diz que eles falavam em apedrejá-lo. O interessante é que poucos dias ou poucas horas antes, ele era um líder, uma referência, um homem de valor. Agora ele está falando em ser apedrejado. Quando as coisas dão errado, nós sempre queremos encontrar um culpado. Por que nós queremos encontrar um culpado? Porque nós queremos que alguém pague o preço. Mas esta noite, esse é o meu primeiro ponto para trabalhar com você. Não procure culpado. Porque se você estiver procurando culpado para as coisas que deram errado em sua vida, você vai encontrar o culpado. E mesmo se a pessoa não for culpada e você colocar no seu sistema que ela é a culpada, então você vai ficar simplesmente acusando aquela pessoa de ser a culpada de tal coisa. E você não vai resolver o problema. O problema não precisa de um culpado. O problema precisa ser solucionado. O problema precisa de encontrar uma resposta, de ser enfrentado, de ser destruído. Então, o meu primeiro ponto para você nesta noite: Deus é um Deus de batalha, e Deus te trouxe aqui para te ministrar e dizer: não fique procurando culpado. Levante-se, fortaleça-se, renove a sua mente, busque novas perspectivas, novas ideias, novos formatos. Se levante e vai para cima da batalha. Porque quando nós estamos procurando culpado, irmãos, a gente não resolve o problema. Não procure culpados. É claro que tem coisas que nós temos responsabilidade, nós não negamos isso, não é verdade? Mas ficar procurando o culpado no casamento, você é o culpado, não vai resolver o problema. Divida as responsabilidades. Tinha 600 homens lá. Por que ninguém levantou e disse para ele, quando ele estava indo para a guerra: eu não vou à guerra, me permita que eu fique aqui para tomar conta da porta da cidade? Ninguém falou isso. Só depois que aconteceu tudo errado, disseram: você é o culpado. E o pior, falava em quê? Apedrejá-los. Irmãos, tudo que nós não precisamos é de palavras destruidoras.
Tudo que nós não precisamos, a gente já está no fundo do poço, a pessoa já está no fundo do poço, você ainda libera uma palavra destruidora, vai acabar de afundar ainda mais. Pastor, mas eu não dou conta de segurar a onda. Deus te trouxe aqui nesta noite para ministrar o seu coração e te dar um novo nível de ferramenta, de entendimento, para você segurar a onda e não liberar palavras ainda para afundar mais a pessoa. A pessoa já está no fundo do poço e ainda libera uma palavra que vai fazer o quê? Acabar de empurrar para o fundo do poço. Não faça. Olha o que as pessoas dizem: vamos apedrejá-lo. Irmãos, tacar pedra é a coisa mais fácil que tem. Qualquer pessoa pode tacar pedra. Mas eu quero ver ajuntar as pedras e fazer uma edificação nova, e um fundamento novo, estabelecer uma base nova, para que o mal não venha, ou se o mal vier, encontre uma fortaleza que não possa entrar. Tacar pedra é fácil, mas Deus não nos chamou para tacar pedra, para tacar. Deus nos chamou para construir bases sólidas, fundamentos sólidos. Aleluia. Mas graças a Deus que as bases de Davi são uma referência para nós. Olha o que o texto nos diz. Davi poderia ter feito como os outros: eu também vou tacar pedra, já que todo mundo está tacando pedra, eu vou tacar pedra também. Foi isso que ele fez? Não, ele não fez isso. A Bíblia diz: e Davi se fortaleceu no Senhor. Enquanto os outros estavam pensando em tacar pedras, Davi vai para aquele que é a rocha firme, e ele diz: eu vou me fundamentar em Deus. E a Bíblia diz que Davi se fortalece no Senhor, seu Deus. Esse é o meu segundo ponto. Mais importante do que procurar os culpados, mais importante do que tentar atacar pedras, é se auto-renovar. Mas nós não podemos se auto-renovar baseado em nós mesmos. Porque se você olhar para trás da sua vida, pode ser que você fique desanimado. Se você olhar para as suas falhas, você vai ficar desanimado. Você não deve olhar para as suas falhas para ficar desanimado. Você pode até olhar para as suas falhas, como foi colocado aqui nesta noite, para fazer uma ressignificação, para dar novas diretrizes para aquilo que aconteceu. Ou seja, para construir novos caminhos, novas ferramentas, porque cada tempo exige novas ferramentas, e esse tempo exige novas ferramentas. A ressignificação que vai acontecer aqui na igreja é um tempo de você olhar para construir novas ferramentas, que serviu para você por um tempo, mas talvez não esteja servindo hoje, porque hoje é um novo tempo, um novo dia, e Deus tem novas ferramentas para liderar nesse novo tempo. E é interessante que Davi, ele consegue fazer uma ressignificação dos seus sentimentos. Ele poderia ter entrado profundamente em crise, ele poderia ter entrado em autocondenação, ele poderia ter entrado em uma culpa profunda e dito: eu não vou fazer nada. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que entram nessas cavernas e ficam meses, dias nessas cavernas. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz que Davi se fortalece em Deus e ele renova suas forças em Deus. É interessante que não tem nenhuma pessoa do lado de Davi, a não ser o sacerdote. E o sacerdote veio a Davi porque Davi mandou chamá-lo. Davi mandou chamar o sacerdote e diga: eu quero falar com alguém. Naquela época, você entrava em contato com Deus através do sacerdote. E o sacerdote então trouxe os instrumentos de invocar a presença de Deus. E Davi invoca a presença de Deus. Quando tudo dá errado na nossa vida, quando tudo não faz mais sentido, ainda que tudo esteja perdido, aquele que teme ao Senhor sabe de onde vem sua força. E você pode invocar a Deus. Você pode invocar a Deus no seu carro, você pode invocar a Deus quando está fazendo comida, você pode invocar a Deus até mesmo dentro do banheiro. Você pode invocar a Deus em qualquer lugar, porque Ele é o Deus onipresente. Ele é onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, e Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora, mas Ele está lá no Japão, Ele está lá na Itália, Ele está lá na China, Ele está em qualquer lugar que alguém invocar, Ele estará lá. Ele é Deus, Ele é poderoso.
E a Bíblia diz que Davi está naquele momento terrível, onde as pessoas falam em apedrejá-lo, mas ele conhece o Deus de batalha. Ele sabe que as guerras que ele venceu, não venceu por sua força, não venceu por sua habilidade, mas ele venceu porque o Senhor estava na sua frente. E ele vai então a Deus, e ele pergunta a Deus: Deus, aconteceu tudo isso, eu não vigiei, aconteceu tudo isso, o que eu faço agora? E ele pergunta a Deus: Deus, se eu levantar agora e eu for atrás dos inimigos, eu encontro os inimigos? E Deus disse para ele, Deus respondeu para ele: vai, levante, você vai encontrar os inimigos. A batalha estava perdida para muitos, mas Deus tinha um resgate, Deus tinha uma estratégia. E Davi então se levanta e ele diz: vamos atrás dos inimigos. E a Bíblia diz que eles partem atrás dos inimigos, e eles vão atrás dos inimigos, e chega em determinado momento que Davi encontra um homem, e Davi encontra um homem que estava doente, e Davi então manda servir comida para aquele homem, e depois que aquele homem come, aquele homem renova suas forças, e Davi perguntou a ele: quem é você? Ele diz: olha, eu sou servo do homem que atacou a sua cidade. Diz: o que aconteceu com você? Eu fiquei doente e ele me deixou para trás. Irmãos, é exatamente assim que o diabo faz. O diabo faz exatamente assim. Ele usa as pessoas e depois, quando as pessoas adoecem, quando as pessoas estão mal, ele abandona as pessoas, ele deixa para trás. Mas o nosso Deus não é assim não. Nosso Deus não é assim não. Ele não deixa seus filhos para trás, mesmo quando eles adoecem, mesmo quando eles estão mal, mesmo quando eles não dão conta, Ele nunca os deixa para trás. Ele sempre os fortalece, os renova, Ele sempre os ajuda. E então Davi perguntou a ele: você pode me guiar até onde está esse exército? Ele diz: eu posso guiá-lo, desde que você faça um acordo comigo. Faça um acordo comigo que não vai me matar e não vai me entregar para o meu chefe. Ele diz: tudo bem, está feito o acordo. E esse homem conduziu Davi por um caminho que Davi não conhecia. Eu quero falar disso para você. Quando tudo está perdido, Deus surge trazendo novos caminhos, novas ideias, novos padrões. E Deus te trouxe aqui hoje para te dar novos caminhos, novas ideias, novos padrões. Você não pode se prender ao ontem. O ontem é passado. Você tem que estar aberto para o novo. Você tem que estar aberto para aquilo que Deus vai fazer. E Deus vai fazer uma coisa nova todos os dias. Aquele que caminha ao Senhor precisa estar aberto para as novidades de Deus. E por incrível que pareça, irmãos, às vezes Deus permite que até um filho do inimigo é usado para nos abrir novos caminhos, porque Deus é o Deus de toda a terra. Ele não é apenas o Deus Criador, Ele é o Deus de toda a terra. Até o inimigo está nas mãos de Deus, e Deus pode usar quem Ele quiser, quem Ele quiser. E esse homem então surge no caminho de Davi, vai conduzir a Davi, e ele conduz a Davi. E a Bíblia diz que chega a um ponto que os homens de Davi ficam muito cansados, e parte deles fica com a bagagem e outra parte em direção aos inimigos. E a Bíblia diz que ele ataca então os inimigos que estavam festejando. Os inimigos estavam festejando e Davi os ataca ferozmente, corajosamente. E Deus vai na frente de Davi, e a Bíblia diz que Davi recupera tudo, absolutamente tudo. O que eu quero dizer para você nesta noite: quando Deus de batalha está na sua vida, não há batalha perdida para Deus, não há causa perdida para Deus. Mas pastor, por que nós demoramos tanto reprocessar as injúrias, as perseguições, as palavras duras? Eu acredito que nós demoramos tanto reprocessar porque nós não pensamos como Deus pensa. Nós somos muito cheios de milindres, e muitos de nós ficamos às vezes aprisionados muito tempo nas dores,
muito tempo amarrado às dores. Pastor, mas eu não tenho o direito de chorar? Sim, tenho o direito de chorar, e chorar até perder as forças. Tenho o direito de chorar? Sim, tenho o direito de chorar. Afinal de contas, as palavras às vezes são duras, às vezes a guerra é tensa, às vezes os problemas são difíceis. Só não tenho o direito de continuar chorando o tempo todo. Tem hora que é hora de se levantar e se fortalecer em Deus e ir atrás, porque o nosso Deus nos abrirá um novo caminho, uma nova estratégia. Então Davi é esse homem que se ressignifica. Ele levanta das cinzas. E o texto é claro: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Talvez você diga: pastor, mas não tinha ninguém para encorajar Davi? Não tinha. Não tinha ninguém para encorajá-lo. Os 600 estavam derrubados. Pastor, o que eu vou fazer quando não tiver ninguém para me encorajar? Quando todas as pessoas estiverem contra mim, eu tenho uma sentença para te dar hoje. Os psicólogos dizem que, ainda que todos te abandonem, mas se você não se abandonar, a vitória será sua. Ainda que todos te abandonem, você não deve se abandonar. Não se abandone. Se você se abandonar, será fatal. Todas as coisas podem vir contra você, todas as lutas podem vir contra você. Se você não se abandonar, tem chance. Sabe por quê? Porque existe um Deus no céu que fortalece, que abençoa, que renova e que dá novas estratégias. Ainda que todos fiquem contra você, saiba que você e Deus, Deus e você, você e Deus, Deus e você, você e Deus, Deus e você. Pastor, eu estou sozinho. Deus e você e Deus. Você e Deus ainda é maioria. Você e Deus ainda é maioria. Então não se auto-abandone. Pensamentos perturbadores, crises terríveis. Às vezes a crise que você está atravessando emocionalmente é como aquela cidade queimada. Você olha para trás, você não vê esperança, você não vê saída, você não vê porta. Ah, querido, quero te dar uma palavra de Deus hoje. O nosso Deus é Deus de batalha. Ele fortalece seus filhos. Você pode se fortalecer em Deus. Não se auto-abandone. Pastor, mas como é que eu faço? Eu quero saber como é que eu faço. Você mesmo pode pronunciar palavras para você. Pastor, mas é muito doido eu ministrar palavras para mim mesmo. Eu gosto de falar para os outros, eu não gosto de falar para mim mesmo. Mas muitas vezes a gente não tem pessoas falando para a gente falar para ela. E às vezes a gente não tem pessoas que estão querendo nos ouvir. Então você pode falar para você mesmo. Pastor, mas isso é coisa de doido. Não é coisa de gente normal mesmo não. Porque os normais ficam doentes. Os normais se afundam na crise. E nesta noite Deus quer chamar aqueles que não são normais para deixar de ser normais e usar a fé, como Davi. Você vai olhar para Davi, 600 homens estão contra ele, pessoas falando em apedrejá-lo. Ele é normal nessa hora? Ele não pode ser normal, ele tem que sair da caixinha. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que precisam sair da caixinha. Precisam sair da caixinha. Porque se você continuar nessa bolha, nessa caixinha, você vai afundar. Então você precisa sair e dizer: o Senhor meu Deus é Deus de batalha. Você precisa se fortalecer nele. Tudo é governo, sai governo, vem reinos, sai reinos, entra dinheiro, sai dinheiro, tempo passa, tempo voa, problemas saem, problemas acontecem. Deus é o mesmo, nunca mudou, nunca mudará. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Hoje Ele é Deus e daqui a 10 mil anos Ele será Deus. Ele é Deus.
e Ele está disposto a te fortalecer nas suas batalhas, nas suas guerras. Pastor, o que eu faço? Se fortalece no Senhor seu Deus. Mas não tem ninguém para me encorajar. Eu vou te perguntar, tem alguém aí? Tem alguém aí dentro de você? Você não se abandonou? Então tem chance. Tem chance. Pastor, como é que eu faço então? Coragem. Você mesmo se encoraja. Você olha no espelho e vê aquela pessoa bonita. Você. Aí você olha no espelho e vê aquela pessoa bonita. Você. Aí você diz, sou eu. Sou bonito. Sou inteligente. Sou eu. Tenho força. Sou eu. Eu sou uma obra-prima da criação. Sou eu. Eu tenho chance. Aprenda a se encorajar. Coloca uma roupa bonita, penteia o cabelo, passa perfume. Pastor, mas não tem ninguém para cheirar. Mas cheira você. Pastor, mas isso é uma adoração a si mesmo. Eu não estou dizendo que você deve adorar a si mesmo. Nunca. Adoração só a Deus. Mas eu estou dizendo que você precisa aprender a se encorajar. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado só puxam a gente para trás. Só joga a gente no buraco. E às vezes, irmãos, não é nem as pessoas que estão ao nosso lado que estão fazendo isso. Sabia? Às vezes é os nossos próprios óculos emocionais que interpretam as ações das pessoas como se elas estivessem colocando a gente para trás. Às vezes as pessoas não estão fazendo nada. Às vezes as pessoas estão fazendo apenas o papel dela e cuidando apenas da vida dela. Mas nós olhamos assim e falamos, não está me ajudando. Eu queria que estivesse me ajudando. Nós estamos carentes de alguma coisa que nem nós sabemos de que carência é. Estamos carentes. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu com pessoas próximas de mim. Hoje eu estou a fim de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Está a fim de comer alguma coisa, mas não sabe o que é. Primeiro tem que descobrir o que quer comer, né? Está a fim de comer alguma coisa? Estou a fim de comer, mas de verdade eu não sei o que eu estou a fim de comer. Essa caixinha, esse ser humano aí, impressionante, incrível, que tem tantos sentimentos, que tem tantas conexões, que tem tanta coisa funcionando ao mesmo tempo. E tem horas que você olha e diz, ninguém está lutando comigo, estou sozinho. Então, pastor, o que eu faço? Você se encoraja. É por isso que Deus te fez a imagem e semelhança dele. E é por isso que está escrito no livro de João, porque a tua unção me ensina. No livro de João está escrito, porque a unção ensina. E nós não necessitamos de que ninguém nos ensine. Eu gostaria que achasse esse texto e projetasse aqui para mim, com a ajuda dos presbíteros aí. Os presbíteros sempre me ajudam. A tua unção me ensina. Eu não preciso que ninguém me ensine nada, porque a tua própria unção me ensina. A tua unção vai me ensinar a caminhar. Pastor, faltou ajuda, faltou amigo, faltou companheirismo, faltou pessoa. A unção de Deus não faltou. Nunca falta. A presença de Deus sempre está lá. Todas as vezes que você precisar, a presença de Deus está lá. Quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele permaneça em vocês. E não precisa que alguém use. Pastor, quando é que isso acontece em nossa vida? Não precisa que alguém nos ensine, mas com a unção recebida, que é verdade e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneça nele, como ele os ensinou. Há uma unção que ensina.
uma sabedoria que vem de Deus, há uma graça que vem de Deus, há um poder que vem de Deus, há uma sabedoria que não vem dos livros, mas vem pelo Espírito. Ela te ensina, ela te fortalece, ela te coloca de pé, ela te levanta. Pastor, mas todos com contra mim. Deus está do seu lado. Ele é a unção que te ensina, Ele te fortalece para as batalhas. Davi vai à guerra e ele volta trazendo tudo de volta. Não perdeu nada. Pastor, isso é restauração? Como nós precisamos de restauração? Como nós precisamos de restauração? O que eu faço, pastor? Há uma unção que te ensina. Há um Deus que te ensina. Há um Deus que te protege. Há um Deus que te abençoa. Ele é Deus de batalha. Pastor, mas minha cabeça não está dando conta. Meus sentimentos não estão dando conta. É porque você está focado nos seus próprios pensamentos, na sua própria cabeça. Vamos voltar para o Senhor, que é o grande Deus. Ele é a sua força, Ele é Deus de batalha. Ele vai te ajudar a vencer essa guerra. Essa guerra contra os pensamentos, essa guerra contra a solidão, essa guerra contra você mesmo. Ele vai te ajudar a vencer. Ele é Deus de batalha. Pastor, mas a cidade está queimada, as ideias se foram, os sentimentos são terríveis. Deus muda todas essas coisas, porque Ele é Deus de batalha. Ele é Deus de guerra. Se coloque de pé. Deus está te chamando para voltar inteiramente para Ele. Inteiramente para Ele. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Você veio aqui nesta noite para entrar por essa porta que é Deus, para salvar a si mesmo, salvar a sua vida, salvar a sua geração. Essa palavra tocou o seu coração e você quer receber oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você hoje. Você precisa ser restaurado, renovado. Venha, não tenha medo, não tenha vergonha, venha. Aqui é o lugar de se colocar diante de Deus. Vem agora.